social, né, que estabelecem paradigmas que influenciam sim o nosso comportamento, né. Nós vimos numa batida, né, de comparar direito e moral, direito e justiça, né. E a moral, ela não deixa de ser, né, comparando diretamente com as fontes formais do direito, mas a moral, ela não deixa de ser um elemento que norteia o nosso comportamento, né. Claro que tem muitos comportamentos que nós também teríamos se não fosse a moral da sociedade, né. Agora, a grande questão, né, é que muitas vezes a moral não é suficiente para regular o comportamento do indivíduo na sociedade, né? Se a moral fosse suficiente, não haveria necessidade do Estado criar o direito, porque nós teríamos uma capacidade de autorregulação do corpo social, né? Então imaginem que uma pessoa, por exemplo, está ali super disposta a praticar um ato atentatório contra alguém, né? Ou tirar a vida de alguém, ou tirar o patrimônio de alguém, e de repente, por um preceito moral, ela decide não praticar mais aquele comportamento. Olha que beleza, né? Olha que coisa maravilhosa, olha que autorregulação social, né? E aquele fato não acontece, né? Então o fato é que a moral, ela não consegue dar cabo de todas as situações, né, envolvendo o conjunto da sociedade, né? E são situações que precisam ser controladas de alguma forma, né? Precisam ser reguladas de alguma forma. A gente não pode permitir, né, com que atentados à violência, à vida, à dignidade, né, ao patrimônio, à liberdade das pessoas aconteçam sem nenhum tipo de consequência. Isso seria o caos, né? Isso seria totalmente o caos, tá? Então, na verdade, o que vai acontecer, né? É necessário que o Estado crie normas jurídicas, né, para tratar justamente esses acontecimentos, né, que a moral da sociedade não dá conta, né? Nós comparamos direito e moral, nós vimos que a moral inclusive influencia algumas normas jurídicas, né? Agora, fato é que nós precisamos do direito além da moral. O direito ele é mais forte que a moral, né? O direito ele é mais incisivo que a moral. Nenhum outro mecanismo na sociedade tem poder normativo de penalizar como direito. Apenas o direito, né? As punições mais graves em sociedade são punições sempre estabelecidas pelo direito e pelo ordenamento jurídico, tá? E aí que começa o nosso estudo com relação às fontes do direito, né? Porque a doutrina, né, ou seja, os nossos livros, né, a ciência do direito, né, estabelece as fontes do direito em fontes materiais e fontes formais, né? O que seria uma fonte material do direito? São justamente os acontecimentos que ocorrem na sociedade que precisam de regulação do direito, né? Nós temos diversos acontecimentos que precisam ser regulados pelo direito. Se não for, é o caos, né? Imagina se o direito não proíbe o homicídio, né? Imagina se o direito não proíbe o roubo, né? Isso seria o caos. As pessoas iam praticar essa conduta, né, reiteradamente na sociedade. As pessoas já praticam hoje com o Código Penal proibindo. Imagina sem o Código Penal. Seria muito pior, tá? Então, esses acontecimentos, eles constituem a matéria-prima, a base para a norma jurídica que vai ser criada no segundo momento, né? Então, esses acontecimentos, esses fatos sociais de natureza grave, né, são chamados de fontes materiais de direito. Por quê? Porque são acontecimentos que necessitam da atuação do Estado. E como que o Estado vai atuar? Criando normas jurídicas, criando regras de comportamento obrigatório e criando penalidades para quem tiver o comportamento indesejado pelo Estado, pelo direito, pela sociedade, né? Agora só um detalhe, turma, né? É claro que o direito ele tem que proibir aqueles fatos que são de natureza grave, mas o direito também não vai proibir tudo, né? Porque absolutamente seria arbitrário, né? Se a ideia é garantir uma harmonia social, né? Se a ideia é garantir com que o direito viabilize a nossa vida enquanto um conjunto de indivíduos, né? É claro que o direito também não pode ser arbitrário, né? O direito ele não vai estabelecer, obviamente, né, a forma como você deve realizar cada movimento muscular do seu corpo, né? Você tem liberdade para praticar N comportamentos, desde que esse comportamento não interfira na esfera de uma outra pessoa, né? Desde que aquele comportamento não prejudique alguma outra pessoa na sociedade. Se prejudicar, aí sim passa a ser relevante para o direito. Então o direito ele vai criar normas jurídicas baseadas em fatos, né, que podem causar desordem, gravidade, caos na sociedade. Os outros fatos vão ser regulados aí meramente pela moral, né?
Quem estudou comigo nos últimos períodos sabe que eu uso um exemplo em sala sobre mentir, né? A mentira, né, é algo relevante ao direito? Depende, né? Se é uma mentira em juízo, se é uma mentira, se é uma falsificação, se é um atestado falso, é claro que isso pode gerar um certo caos, uma certa perturbação, né? Agora, se é simplesmente, né, o sujeito que, né, não quer encontrar com alguém e diz uma mentira para não encontrar, né, aquele colega, aquela pessoa, aquela situação, isso até é imoral, mas não vai ter relevância para o direito, não chega a se constituir enquanto uma fonte material do direito. Vai ser regulado apenas pelo campo da moral, né? Vai ser regulado apenas aí, né, pelo campo dos nossos julgamentos intrínsecos, né, e consequentemente pelas nossas reações aí na sociedade, tá? Então, a nossa primeira definição importante aqui da live de hoje é a definição de fontes materiais do direito, né? Ou seja, aqueles acontecimentos que merecem uma norma jurídica, não merecer por mérito, né, mas que demandam, que necessitam de uma norma jurídica sob pena de termos a sociedade em caos, tá? Turma, identificando aí, né, uma fonte material do direito, o que deve jurídica, né? Imagine, né, você vai ao médico com uma doença, né, com algo que está ali te acometendo, né, o que o médico tem que fazer? Tem que te prescrever a solução, né? Qual é a solução? É o tratamento, é o medicamento, é uma cirurgia que seja, né? Mesma coisa aqui com o Estado, né? A partir do momento que está identificado um acontecimento, está comprometendo a ordem pública, né, que aquele fato ele é potencialmente causador de caos, qual é o dever do Estado? Proibir e regular aquele fato. Criar uma norma jurídica para que os indivíduos não sejam estimulados a produzir aquele fato, a praticar aquele fato em sociedade. E nesse aspecto é o que nós chamamos das fontes formais do direito, né? O que são essas fontes formais do direito? Elas constituem justamente a criação das normas jurídicas pelo Estado. Existe um acontecimento que não é resolvido pela moral, existe um acontecimento grave, existe um acontecimento que pode quebrar a ordem social, e aí qual é a responsabilidade do Estado? Normatizar aquele comportamento, criar uma norma para aquele comportamento, para quem quiser praticar aquele comportamento se sinta o quê? Desencorajado, tá? Que a pessoa pense duas vezes antes de praticar aquele fato, uma vez que aquele fato é ruim para a sociedade, né? Então, turma, as fontes formais do direito, elas constituem justamente essa origem da criação da norma jurídica, essa origem da criação da norma do direito, né? A partir do momento em que o Estado, né, ele decide pela criação de uma norma jurídica, a partir do momento em que o Estado decide regulamentar um fato e passa este fato a ser importante para o direito, tá? Turma, com relação a esses dois conceitos aqui, tá tranquilo? Vocês querem fazer alguma pergunta? Se quiserem digitar aí algum comentário, tá? Tranquilo? A diferença entre fontes materiais e fontes formais do direito? Essa é a primeira definição aqui de hoje. Daqui para frente eu já vou falar sobre as normas jurídicas do Poder Legislativo, tá? E a gente termina a live de hoje falando sobre as normas jurídicas do Poder Executivo. Tranquilo então, né? Bacana. Beleza. Beleza, o pessoal dando feedback ali. Ótimo. Que bom. Então vamos lá, turma. Galera, a primeira norma jurídica que nós estudamos no direito, por ser a mais importante, tá? E não vou entrar no mérito aqui do porquê ela é a mais importante, porque a gente vai falar isso logo na sequência no segundo período, tá? Né? A hora que a gente virar ali o semestre, a gente começa falando do porquê, tá? Mas neste momento eu digo e afirmo que é a norma jurídica mais importante do direito. De todas as fontes, né, a fonte mais importante é a nossa fonte legislativa, tá? Nós temos aí os três poderes de Estado, tá? O Estado, ele é dividido em três poderes já há alguns séculos, tá? Após um fenômeno importante chamado Revolução Francesa, né? Onde um importante teórico daquele movimento, chamado Barão de Montesquieu, né? Ele identificou
que o direito legítimo é aquele direito que não tem poder concentrado, né? Todo poder concentrado tende à tirania, né? Todo poder concentrado tende ao abuso. Isso pode ser de um governo, de um líder, de um rei, de um imperador, ou até da gente, tá? Qualquer um que tem muito poder, né, tende a abusar do poder, né? Essa é a grande contribuição da literatura política francesa para o mundo, né? Naquele contexto da Revolução Francesa. Então surge a proposta de dividir o poder do Estado, que é um poder muito forte, o Estado ele é muito poderoso, né? Surge aí a ideia de dividir o poder do Estado, né, em órgãos, para que não exista um poder concentrado e absoluto, né, mas que este Estado ele funcione mediante frações de poder para órgãos distintos, em que esses órgãos tenham que interagir juridicamente para produzir o direito, mas ao mesmo tempo nenhum deles tem um poder sozinho de produzir o direito, né, para não concentrar, obviamente, muito poder nas mãos de alguém, né, para que o direito seja legítimo, né, para que o direito seja justo, né, para que o direito gere harmonia na sociedade, tá? Galera, tô vendo aqui que tem um pessoal pedindo para salvar a live. Podem ficar tranquilos que toda live que eu faço eu salvo, tá? Deixo lá no meu history, então a galera vai poder consultar depois, se quiser ver outras vezes e tal. Show de bola, tá? Vai ficar salvo sim. Então, né, partindo da proposta da literatura francesa, né, e aí as constituições do mundo vão reproduzir essa regra de uma forma muito sagrada para o direito, né? Os estados nacionais eles vão ser divididos em 3 poderes, tá? Poderiam ser 4, poderiam ser 5, mas a proposta francesa foram de pelo menos 3, e a proposta que foi acolhida pelo mundo, né? E aí nós temos 3 poderes, né? Isso é difícil numa sociedade hoje que não tenha 3 poderes, né? O Brasil já teve 4, por exemplo, tá? Mas hoje é praticamente um consenso, né, em que o Estado nacional, né, se divide em 3 poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, tá? E pressupondo a teoria das fontes formais do direito e pressupondo a teoria da separação de poderes, cada poder vai ter o poder, né, cada poder instituição, com P maiúsculo, vai ter o poder função, né, ou seja, a atribuição, a prerrogativa, né, de criar um determinado tipo de norma jurídica, tá? Lembrando que nenhum poder pode criar todas as normas sozinho, porque senão ele é o absoluto, né? Senão não é direito, é opressão. Então esse poder ele vai ser dividido, né, por vários órgãos de Estado, o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Ao poder legislativo, né, cabem a criação das chamadas leis, né? E aqui, turma, é muito importante que a gente não confunda lei e norma, né? Lei é especificamente a norma criada pelo poder legislativo, tá? Enquanto a norma é aquela regra de direito criada pelo Estado, tá? Toda lei é uma norma, porque toda lei vem do Estado, né? Uma vez que o legislativo é um órgão de Estado, mas nem toda lei, nem toda norma é uma lei, porque existem outras fontes formais do direito, existem outras origens do direito. Nós temos o poder executivo e também o poder judiciário que podem criar normas para o direito, tá? Então a primeira questão, né, é que a lei, essa expressão lei, a palavra lei, ela deve ser utilizada exclusivamente nas normas que decorrem do processo legislativo, das normas que são criadas pelo poder legislativo, tá? E aí, dentro desse aspecto, né, nós temos quem, tá? Nós temos primeiro a Constituição, né, que é a lei maior daquela sociedade, né, lembrando aí a teoria da pirâmide de Kelsen, né, um importante jurista austríaco que reconhece o direito como uma pirâmide, né, e que para ele a pirâmide é a norma mais importante do sistema, né, onde acima da Constituição apenas haveria a imaginária norma hipotética fundamental, uma norma abstrata que não existe, né, que teria como fundamento validar a Constituição, sendo pressuposta e sem conteúdo. Mas essa norma não tem conteúdo normativo, né? Então ela é uma norma apenas de debate na ciência do direito. No mundo real, né, no mundo que a gente vive, a norma mais importante é a Constituição, né, onde estão estabelecidos os direitos fundamentais daquela sociedade e, no mínimo, a organização política e administrativa do Estado, tá? Então, turma, nós começamos aqui a pirâmide do direito, as normas legislativas, falando da Constituição, né, que é a norma maior, que é a norma suprema,
que é a norma que nenhuma outra pode discordar, né? Pode ser a norma mais inferior do sistema, a norma mais na base inferior da pirâmide, que nenhuma norma pode ter um conteúdo que questione o conteúdo da Constituição. Tá? O que estiver positivado na Constituição, lembrem-se que o sistema da pirâmide ele é dinâmico, né? Então as normas elas são criadas, revogadas, né? Toda hora as leis mudam, porque a sociedade muda, então tem que acompanhar. Mas independente disso, a posição da Constituição não se altera no ordenamento jurídico, ela continua sempre sendo a norma mais importante, independente do que dispõe o seu conteúdo. Tá? Inclusive, nós também precisamos falar sobre as cláusulas pétreas, né, que constituem exatamente uma limitação ao conteúdo mais central do texto constitucional, né, previsto pelo artigo 60 da Constituição, né, que envolvem direitos e garantias individuais, separação de poderes, forma federativa de Estado, e o voto direto, secreto, universal e periódico. Né? Ou seja, dentro da Constituição ainda existe um núcleo de conteúdo imutável, pelo menos na vigência da atual dogmática constitucional. Tá? Nós precisamos também falar das emendas constitucionais, que são leis aprovadas pelo Congresso Nacional por um processo legislativo rigoroso, justamente para garantir a integridade da Constituição, né? Mas que tem o poder de alterar determinados dispositivos da Constituição. Tá? Abaixo do ápice da pirâmide, né, nós temos as chamadas leis complementares. Né? O que são as leis complementares? São leis que complementam dispositivos da Constituição, dispositivos que estão incompletos na Constituição, mas que a própria Constituição estabelece que o Congresso Nacional, de forma superveniente, ou seja, no segundo momento, deve criar uma lei, né, para regulamentar aquele determinado fato, aquele determinado tema para o direito. Tá? Por isso o seu nome já é uma grande dica da sua finalidade, lei complementar, porque é uma lei que complementa a Constituição. Abaixo aí da Constituição, nós também temos as chamadas leis ordinárias, né? Aqui sempre dentro do campo das leis infraconstitucionais, ou seja, leis que estão abaixo da Constituição, infraconstitucionais, abaixo da Constituição. Nós temos as leis ordinárias, né, que tem que estar de acordo com a Constituição, mas que não tem finalidade de complementar diretamente a Constituição, né, e que são as leis em geral, as leis do nosso dia a dia, as leis do direito. Né. Os códigos são leis ordinárias na sua grande maioria. Né. E aí essas leis ordinárias, elas são leis criadas pelo direito para a nossa vida em sociedade, né, sujeitas à Constituição, mas sem uma relação de mandamento direto com a Constituição. Tá? Então a Lei Maria da Penha é uma lei ordinária, né? O Estatuto do Torcedor é uma lei ordinária, o Código Civil é uma lei ordinária, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei ordinária. Nós temos diversas leis ordinárias que não têm como função complementar a Constituição, mas que têm como função tratar de um acontecimento importante para a sociedade. Tá? No mesmo patamar, né, das leis ordinárias, nós ainda temos outras espécies normativas que são de origem do Poder Executivo. Mas do Poder Executivo eu falo daqui a pouco. Tá? Então vamos lá. Só para complementar e condensar o nosso conceito aqui. Não é? Do Poder Legislativo, quais são as normas jurídicas criadas? Emendas à Constituição, leis complementares e leis ordinárias. Tá? Das fontes formais do direito, né, no âmbito do Poder Legislativo, essas são as 3 normas jurídicas que são criadas pelos nossos legisladores, quais sejam as emendas à Constituição, as leis complementares e as leis ordinárias. Essas normas são criadas por meio do processo legislativo, que acontece no Poder Legislativo. Por isso são chamadas de normas legislativas. Tá? Constituição, emendas constitucionais, né, leis complementares e leis ordinárias. Tá? Isso é o que está estabelecido no artigo 59 da nossa atual Constituição. Bom, falei aqui das normas criadas, né, das fontes do direito relacionadas ao Poder Legislativo. Agora vamos aqui falar um pouco, né, das fontes do direito ligadas ao Poder Executivo, né, das origens da norma jurídica que podem aí ser criadas pelo Poder Executivo. Né? Primeiro que o Poder Executivo ele não cria normas escritas, coletivas, né, como é o processo legislativo. Tá?
As normas do Poder Executivo são normas criadas pelo chefe de Estado. Então já é uma outra característica, né? Não são normas votadas, não são normas que decorrem do processo legislativo, tá? Ou pelo menos no seu aspecto mais puro, teoricamente, né? O presidente da República, sendo chefe do Poder Executivo, sendo outro poder, né? O presidente da República, ele tem ao seu dispor outras normas jurídicas. Quais são elas? São normas criadas pelo presidente da República. Primeiro, os decretos, tá? E nós já vimos que os decretos, eles não podem ter função legislativa, não podem ser autônomos, sob pena de serem inconstitucionais, né? Se o Executivo pode decretar algo análogo à lei, significa que o Executivo governa e legisla, então ele está concentrando funções, isso é inconstitucional. O decreto do Poder Executivo, válido, constitucional, correto, é aquele decreto que apenas regulamenta o conteúdo de uma lei já criada pelo Congresso Nacional. Então as leis são criadas pelo Poder Legislativo no Congresso Nacional e compete ao Poder Executivo expedir decretos. Decretos é uma norma jurídica, tá? O Poder Executivo ele vai expedir decretos para regulamentar a lei, para viabilizar a execução da lei, né? Para garantia de atos, prática de conteúdo concreto que tire a lei do papel. Afinal de contas, essa é a função do Poder Executivo, que inclusive leva execução no próprio nome, né? Quem executa a lei é o Executivo, tá? Mas ele não cria a lei, ele executa, ele garante a sua viabilidade, né? Mas ele não pode criá-la, porque senão ele está aí concentrando funções em excesso. Então esse decreto, ele é regulamentar apenas, para que ele seja constitucional, para que ele seja válido, para que ele não seja arbitrário, tá? Lembrando, turma, que antes da nossa Constituição atual, o presidente da República ele podia decretar leis ordinárias, né, que se chamava decreto-lei, tá? Isso está abolido na Constituição, mas essas normas jurídicas que foram criadas antes da Constituição continuam produzindo seus efeitos, tá? Como é o exemplo do Código Penal, tá? Como é o exemplo do Código de Processo Penal, como é o exemplo da CLT. Nós temos aí leis que foram decretadas pelo chefe do Poder Executivo. E qual é o nome dessa norma jurídica? O nome é decreto-lei. Decreto-lei. Esse é o nome, né? É uma norma que o presidente executava e legislava ao mesmo tempo, tá? Só faltava julgar, né? Ou seja, ele fazia tudo, né? Então essa é uma norma que foi extinta na Constituição de 88, tá? Mas que o legislador na Constituição determinou que os que foram criados continuam produzindo os efeitos até que sejam revogados. Aí, obviamente, no momento que ele é revogado, só uma lei ordinária pode alterar o conteúdo de um decreto-lei, né? Somente essa norma lei ordinária. Porque, como eu disse, né, o decreto-lei ele entra no ordenamento jurídico no mesmo patamar da pirâmide de Kelsen, na mesma hierarquia da pirâmide de Kelsen das leis ordinárias, tá? Bom, além dos decretos, né, o presidente da República ele também pode editar uma norma jurídica chamada medida provisória, tá? Alguns dizem que a medida provisória é o filho é a filha do decreto-lei, né? Ele deixou esse ascendente aí no ordenamento jurídico. Como que funcionaria isso? A medida provisória ainda é uma norma jurídica que tem força de lei que pode ser criada pelo presidente da República, tá? Muito parecido com o decreto-lei. Mas a diferença fundamental é que a medida provisória ela é provisória, como o próprio nome identifica, tá? Então essa medida provisória ela é uma norma criada pelo presidente da República, né, para um prazo de 60, prorrogável por até 60, né, no limite máximo de 120 dias, em que neste período o presidente ele pode criar normas com força de lei ordinária. Ou seja, o presidente cria uma norma e ela vai ter o mesmo efeito de uma lei ordinária, muito embora não seja uma lei ordinária porque ela não foi votada por ninguém. Ela foi apenas criada pelo presidente da República, tá? Porque, turma, uma coisa é a gente votar em quem cria o direito. Outra coisa é o direito ser criado baseado em uma votação, tá? A gente vota no presidente, mas a gente não vota na lei, né? A gente vota no Congresso, mas a gente não vota na lei. O Congresso vota a lei, tá? Isso que a gente chama de democracia direta e democracia indireta, tá? Voto direto e voto indireto, tá? Então o presidente da República, muito embora eleito pela coletividade, né, mas as normas que ele cria não precisam ser submetidas a uma votação, como precisam, por exemplo, as leis do Congresso Nacional, tá?
E o presidente da República, né, ele pode criar uma medida provisória, tá, prorrogando, né, uma vez por até 60 dias, tá, toda vez que o país estiver vivendo uma situação de relevância e urgência, como, por exemplo, a pandemia, né? Nós temos aí visualizado onde o governo tem criado diversas medidas provisórias justamente pelo caráter emergencial do período em que vivemos, né? E ao mesmo tempo que é um caráter provisório, tá? Então não tem problema o presidente da República regulamentar algo que é apenas provisório, né? E sobretudo porque o processo legislativo também ele demora, né? Se o Congresso for debater uma lei bacana, né, ouvindo todo mundo democraticamente, isso requer um tempo também, que às vezes uma epidemia, uma pandemia, uma catástrofe natural, uma guerra, não dá para esperar, tá? Então também a gente não pode permitir com que a burocracia impeça uma solução mais efetiva e imediata. Então a Constituição deu para o presidente da República, está lá no artigo 59, a medida provisória. Tirou o decreto-lei, mas deu a medida provisória, tá? Em que o presidente da República ele pode não criar mais, não decretar leis, não é isso, tá? Mas ele pode criar normas com força de lei por um prazo pré-determinado, tá? Por um prazo pré-determinado. 60 dias, prorrogável por igual período, no máximo, tá? Isso mesmo, até 120. E aí, turma, tá? Claro que o Congresso Nacional, como o titular, né, do poder legislativo, tá? E também para que o presidente da República ele não saia dizendo que tudo é relevante e urgente, passe a governar com medida provisória, porque é um risco, né? O conceito de relevância e urgência é bem relativo, né? Posso aqui fazer uma crítica aqui, né? Mas, por exemplo, nós tivemos a MP do futebol agora, que alterou um dispositivo da Lei Pelé, que é uma lei ordinária, né? Em relação a mando de campo e tudo mais, né? É uma questão do futebol, né? Que é regulado por lei no Brasil. Muito se questionavam, né? Muito se questionou, né? Se realmente aquilo é tema dessa norma jurídica, né? Se realmente aquilo deveria ser criado, deveria ser definido por medida provisória ou por meio de uma lei ordinária, né? Uma vez que a Lei Pelé é uma lei ordinária, tá? Se realmente havia uma relevância e urgência tão grande assim no retorno do futebol, a ponto de ser demandada uma medida provisória, né? Então, para que possa também haver um controle, né, sobre o poder, a ideia da separação de poderes é justamente que cada um tem um poder, mas que cada um fiscalize o outro, né, para que ninguém exerça o poder também nem concentrado, mas também nem sem fiscalização. Todo mundo fiscaliza todo mundo, né, a ideia da independência e harmonia dos poderes. Então, um poder tem que fiscalizar o outro, sempre. O poder tem que fiscalizar o outro, sempre, tá? Então, o presidente da República ele também vai ser fiscalizado, né, quando ele cria medida provisória pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, se entender que não cabe medida provisória, ele pode ir lá e derrubar a medida provisória, né? Ele vota e não concorda, e derruba, e tira os efeitos da medida provisória do presidente, tá? Se o Congresso entender que o presidente extrapolou, né, o seu poder de regular um fato emergencial, né? Se o Congresso entender que o presidente da República, e isso, turma, seja o presidente qual for, tá? Todos os presidentes aí têm históricos aí de usar bastante medida provisória, tá? Todos, né? E aí, turma, o Congresso Nacional está aí para poder derrubar a medida provisória a qualquer tempo, tá? Ou também para aprovar, né? Mas fato é que essa medida provisória vai ser fiscalizada, né, pelo Poder Legislativo, né? Isso vai ser votado, né, no Congresso Nacional, tá? Turma, outra norma também que o presidente da República pode criar, né, é a chamada lei delegada, né? O que é a lei delegada? A lei delegada é quando o presidente tem um desejo de criar uma lei, mas ele não pode, porque ele foi eleito para executar e não para legislar, né? Isso seria até uma violação ao voto do eleitor, né? Você votou no executivo para executar, né? Em compensação, você votou no parlamentar para criar lei. Eles não podem fazer esse troca-troca de funções, né? Então, o presidente da República ele foi criado para fazer gestão, para governar, para executar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele pode ter lá o desejo de criar uma lei, e essa lei pode ser uma lei importante para a sociedade, tá? Ele pode criar uma lei por decreto? Não pode mais. Não pode mais. Mas ele pode convencer o Congresso Nacional a lhe dar uma autorização para criar uma lei, e essa lei entrar na pirâmide de Kelsen como uma lei ordinária. Então vai ter o mesmo efeito de uma lei ordinária, né? A diferença da medida provisória é que a medida provisória tem prazo. A lei delegada é permanente, definitiva,
pelo menos até que outra lei, né, a revogue. Então o presidente da República ele pode antecipadamente, sem situação de emergência nenhuma, tá? Sem situação de emergência nenhuma. Porque a medida provisória, como ela é baseada na emergência da situação, o presidente da República ele cria e só depois ela vai ser apreciada pelo Congresso Nacional. E até lá ela vai produzir os seus efeitos, até lá ela está valendo. Não é o caso da lei delegada. A lei delegada, o presidente da República precisa de uma autorização prévia do Legislativo, prévia do Congresso Nacional. E aí o Congresso Nacional autorizando previamente, o presidente da República pode sim criar uma lei que entra no ordenamento jurídico, no mesmo status, né, de uma lei ordinária, mas que se chama lei delegada, porque os seus artigos foram redigidos, tá, pelo presidente da República e não pelo Congresso Nacional, tá? Aqui pedindo um exemplo de uma lei delegada. Turma, olha só, já tem décadas, né, que nós não temos leis delegadas aprovadas, tá? Então a gente nem tem exemplo, tá? Porque o Congresso não faz isso pelo presidente da República, né? É abdicar muito de poder, tá? Então a gente nem tem exemplo recente, tá? Agora a nossa história no Brasil, né? Nós temos uma lei delegada, a lei delegada número 4, que é a mais significativa, né? Que tratava de reabastecimento de alimentos no Brasil. O Brasil, nos anos 60, esse períodozinho pós-guerra, né, havia uma dificuldade de abastecimento de alimentos à população, tá? E era uma questão muito de logística, de transporte, uma questão muito técnica, não era uma questão política, né? E aí o Congresso deu ao presidente da República o poder de criar, né, uma lei delegada tratando aí do abastecimento de armazéns, depósitos, né, de deslocamento de gêneros alimentícios no país, tá? Não tinha muito conteúdo político a ser discutido, era mais uma questão logística, né? E todo mundo tinha ali uma sensibilidade, nas autoridades da República daquela época tinha uma sensibilidade, né, que havia necessidade de alimentar o povo, né? Então o Congresso foi lá, autorizou, o presidente foi lá e criou, tá? Mas desde então não tivemos mais nenhuma lei delegada significativa, né? É um poder que o Congresso não dá ao presidente da República, tá? O Congresso prefere, né, pelo menos no dia a dia legislativo, o que a gente percebe é que o Congresso prefere que o presidente crie a medida provisória depois que ele derrube, se for o caso, né? Mas não dá aí a autorização para a lei delegada, tá? Isso é bem difícil mesmo de acontecer, tá? Muito embora ela esteja lá prevista também, né, no artigo 59 da Constituição. Mas nós poderíamos pensar em exemplos, né? Lei que envolve as Forças Armadas, lei que trata de comércio exterior, né? Tem alguns temas aí que realmente seria possível criar uma lei delegada sim, tá? Mas aí a nossa dinâmica político-constitucional não viabiliza muito a ocorrência dessa norma jurídica na prática do nosso direito, tá? Então vamos lá, para condensar aqui também as normas do Poder Executivo, né? No âmbito do Poder Executivo, quais são as normas jurídicas que nós vamos encontrar? Decretos, medida provisória e lei delegada, tá? As normas aí de criação de responsabilidade do Poder Executivo são decretos, medida provisória e lei delegada, tá? Inclusive, turma, percebam que nenhuma desses seis tipos de normas jurídicas que nós estudamos, né, nesse bimestre, tá, são exclusivas de um poder, mas são de responsabilidade dele. Porque é sempre importante que outro participe, que outro interaja, né, para que ninguém tenha um poder absoluto e concentrado, tá? Bom, né, e aí com destaque também para o decreto-lei, né, que é uma modalidade aí ainda em vigor em diversas áreas do direito, tá? Turma, fazendo aqui uma breve síntese do conteúdo, né, em alguns minutos aqui a gente pôde, né, trabalhar isso com tranquilidade aí ao longo do período, tá? Mas eu queria agora, depois de feita essa exposição inicial, né, abrir para que vocês pudessem fazer algumas perguntas de alguns tópicos e tudo mais. Lembrando que eu não posso dar dica da prova, né? A prova cada um vai resolver lá direitinho depois, né, na sua reflexão, tá? Mas eu posso aqui falar do conteúdo. Então eu queria que vocês fizessem perguntas, né, de conceitos e tudo mais, para que eu pudesse responder aqui neste momento, a partir de agora, tá? Então quem quiser começar a digitar, colocar as dúvidas aí, a gente vai conversando aqui, tá? Essa é a minha ideia aqui, né, neste momento, tá? Agora que eu já fiz a exposição do conteúdo, né,
a galera poderia colocar as dúvidas específicas aí que podem ter surgido ainda. Ou também, se tiver sem dúvida também a galera, top também, né? Pessoal de primeira linha aí. Perguntas aí sobre as leis, sobre o presidente da República e o seu poder de criar normas do direito, né? Bacana, começaram as perguntas, né? Bacana, ótimo. Então vamos lá, vou responder todas. A live foi perfeita, obrigado aí pelo elogio. O Ministério Público, né? O Ministério Público, turma, a função do Ministério Público é ser o fiscal da lei e o órgão que fala em nome da sociedade, tá? A ideia do Ministério Público é que ele é o único órgão que não é eleito, né? Diferente dos outros poderes, até o Judiciário tem uma composição acima um pouco mais democrática, tá? Mas o Ministério Público ele é o fiscal da lei, né? Então ele não pode estar submetido a uma dinâmica política para poder fiscalizar o poder político do Estado, tá? Por isso que o Ministério Público, por exemplo, é quem oferece ações penais, né? Quem apura os crimes, né? No sentido processual, tá? Quem exerce o controle externo sobre as polícias, né? É quem faz a tutela coletiva da sociedade, tá? Tudo isso aí é função do Ministério Público, né? Então ele não integra nenhum dos três poderes, tá? Justamente para que ele tenha liberdade para investigar os três poderes, tá? Claro que hoje a gente não pode deixar de pensar aqui numa crítica, porque se o Ministério Público ele não integra nenhum poder, mas ele tem orçamento, tem quadro de funcionários, tem patrimônio, então também ele já é um poder, né? Então ele também tem que ser fiscalizado por alguém, tá? Hoje a gente já está nesse dilema, né? Quem vigia o vigia, né? Quem vigia o vigia, né? A ideia do Ministério Público, tá? Mas basicamente ele deveria ter independência para poder fiscalizar. Vamos lá, outra pergunta. Não podem ser criadas normas jurídicas como prevenção sem existir uma fonte material? Olha, pergunta muito boa também. A fonte material, ela não precisa acontecer, né? Ela pode estar em vias de acontecer, o Estado cria a norma jurídica, tá? É claro que o Estado não tem que esperar as pessoas começarem a sofrer por conta daquele acontecimento, mas ele tem que existir numa perspectiva de algo que esteja prestes a acontecer, pelo menos, né? Também não tem muito sentido a gente criar uma lei para alguma coisa que não exista, ou que não aconteça, né? A gente pode criar uma lei para uma coisa que está prestes a acontecer. A gente pode criar uma lei para alguma coisa que está quase acontecendo. E a gente vai se antecipar, claro, né? Por exemplo, a gente teve a Copa do Mundo no Brasil. Claro que teve um monte de conflito, não teve? Contrato, questão comercial, patente, marca, exploração, indenização, teve um monte de questões jurídicas envolvendo a Copa do Mundo. A gente não criou uma lei depois, criou uma lei antes. A lei da Copa foi antes da Copa, né? Mas você já tinha ali a fonte material, a gente já sabia que a Copa seria realizada no Brasil. Então já tinha essa fonte material, né? Ela não tinha ainda se iniciado a sua execução, mas já tinha um dado, né? Já tinha um objeto, né, definido, né? Nesse sentido, poderiam sim ser criados com prevenção, né? Desde que haja uma perspectiva razoável, né, de criação da norma, tá? A medida provisória pode ser derrubada a qualquer momento ou somente após os primeiros 60 dias. A qualquer momento, não precisa esperar o primeiro lapso temporal, tá? Aí depende da articulação política do Congresso Nacional, né? E essa sessão que inclusive delibera sobre a medida provisória é uma sessão em sessão unicameral, tá? Uma das raras ocasiões em que o Congresso se reúne unicameralmente, ou seja, é um colegiado único entre deputados e senadores. Respondido aí, acredito também. Mais alguma questão, turma? Ou tá tranquilo? Acho que tá tranquilo então, né? Se tiver mais alguma, podem colocar aqui, eu respondo tranquilamente. Acho que tá tranquilo então, né? Tem mais uma aqui, vamos lá. Se a medida provisória decretada pelo Executivo tiver uma necessidade de ser prorrogada por mais de 120 dias, o Congresso Nacional pode fazer uma emenda à Constituição dando poder ao Congresso? Não. Aí a resposta é negativa, tá? Se houver uma necessidade de prorrogar por mais de 120 dias, o Congresso Nacional ele pode converter a medida provisória em uma lei ordinária. E a lei ordinária não tem prazo, tá?
mas não, isso é absolutamente proibido, uma medida provisória valer mais do que 120 dias, por mais grave que seja a situação. Porque em 120 dias deu tempo do Congresso criar a lei ordinária. Tá? Senão seria também uma forma indireta do presidente da República, seja ele quem for, insisto, né, alegar que o Congresso não criou a lei, então ele está criando. Né? Ou seja, isso concentra poderes. Tá? Então o Congresso Nacional ele pode converter a medida provisória em uma lei ordinária. Tá? Ou pode criar uma lei ordinária em paralelo. Tá? É isso, mas não uma emenda. Tá? Uma emenda aí não seria possível. Beleza? Galera dando feedback aí, bacana. Agradeço muito aí o carinho de todos vocês. Sabem aí que é recíproco. Bom, galera, então acho que é isso, né? Acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta, não. Acho que já teriam colocado, né? A galera aí já do terceiro também. Beleza, então, galera, ó. Muito feliz aí de compartilhar essa noite de segunda-feira com vocês, tá? Gosto muito de encerrar o período com essa live, a gente tinha contato aí direto. Que bom que vocês puderam interagir, né? Os períodos aí distintos, gente de outros períodos aí, gente do 10º também aqui. Muito bacana, tá? Fico muito feliz. Vou deixar a live salva para que outros colegas também que quiserem possam assistir. Agradeço aí a atenção de todos vocês, tá? E boa semana. Forte abraço aí para todos.